Empresário, o crescimento da sua empresa depende de uma única coisa: você deixar de ser o faz tudo para se tornar um líder estratégico. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo hoje. Muito provavelmente, preste bem atenção nisso, muito provavelmente hoje você deve estar sendo o gargalo da sua empresa, ou seja, aquilo que impede a sua empresa de crescer. E nós vamos falar hoje nesse vídeo alguns elementos fundamentais para tirar essa mentalidade de você, para você deixar de fazer tudo e se tornar um líder e não ser mais o gargalo da sua empresa. E o primeiro passo é o quê? Reconhecer que você é o gargalo da sua empresa. Reconhecer que você tem o papel de dono e esse papel de dono, assumindo tudo, abraçando tudo, é o que vem atrapalhando o crescimento do seu negócio, a prosperidade e evolução do seu negócio. O segundo passo é o quê? Entender a necessidade de mudança. Porque se você reconhece, você agora sabe que você é o gargalo da sua empresa, mas você não tem a humildade de compreender essa necessidade de transicionar entre o operacional e a liderança, se você não tiver essa humildade, não vai adiantar em nada. Então você precisa entender, agora, neste momento, eu sou o faz tudo, eu sou o Severino, mas eu preciso montar um planejamento para me deixar de ser Severino, para me deixar de ser operacional, para me tornar mais estratégico. E aí sim o terceiro passo que é o quê? Você decidir sobre o crescimento. Você vai escolher se manter no controle da empresa ou começar a formar equipes e delegar. Por que muitos empresários eles ficam 100% operacional? Porque eles querem ter o controle de tudo. E coloca na sua cabeça, quanto mais a sua empresa crescer, quanto mais equipes, pessoas estiverem trabalhando com você, você tem menos controle da situação. Quanto mais pessoas trabalham com você, quanto mais a sua empresa é grande, menos controle você tem. Por isso que é interessante um processo cultural bem firmado. Para quê? Para que aquelas pessoas trabalhem conforme o ritmo e a visão do gestor, do dono da empresa. Então, aí nesse momento você tem que entender se você vai querer deixar as rédeas todas nas suas mãos, ou se você vai soltar as rédeas e, lógico, com maturidade, com acompanhamento, com direção, acompanhar o desenvolvimento da sua empresa. Quarto pilar, que é fazer essa transicionar do papel do faz tudo, do papel do líder operacional para um líder estratégico, um líder que foca nas estratégias, um líder que desenha o crescimento, desenha o ritmo, desenha a visão da empresa para que outras pessoas executem essa visão e tragam situações de melhoria nesse processo. Entendeu? Muito prático, muito fácil, muito simples, mas às vezes difícil de aplicar por conta da mentalidade. Ok? E aqui vamos dar seguimento. Como que um líder de negócios deve evoluir para promover o quê? O crescimento da sua empresa. Primeira coisa, entenda isso. Não é mais sobre trabalhar só com os braços. Não é mais sobre produzir de forma unilateral, produzir de forma individual. Você não pode ser o melhor vendedor da sua empresa. Você não pode ser o melhor técnico, o melhor engenheiro, o melhor dentista. E isso às vezes mexe com o seu ego, porque às vezes o empresário, pelo fato dele ter começado às vezes sozinho, às vezes sem nada, do zero ali, só com conhecimento técnico, ele se orgulha de dizer, não, eu comecei a empresa sozinho e olha o tamanho que a empresa está hoje. Ele tem dificuldade de abrir mão, dificuldade de jogar isso na mão da equipe, por quê? Porque ele quer ser o herói da história. Ele não quer admitir que agora ele precisa de outras pessoas para o negócio dele crescer e alavancar ainda mais. Então, essa falta de humildade, esse egoísmo, essa vontade de permanecer no centro, isso impacta muito e de forma negativa o crescimento da sua empresa. Então, você precisa entender. O primeiro passo é começar a construir uma equipe, começar a delegar. Se você é bom para vender, ensine isso para as pessoas. Se você é bom para atender, ensine isso para as pessoas. Se você é bom para gerenciar o financeiro, ensine isso para as pessoas. Por quê? Porque você tem que dar o ritmo e a visão. Visão e ritmo do negócio. O seu papel agora como dono é o quê? Formar pessoas. Direcionar
as pessoas, alinhar expectativas, tomar decisões difíceis. E se você continuar como herói do seu negócio, isso vai travar o quê? O crescimento da sua empresa. Então, escolha construir uma equipe. Escolha formar uma equipe. Muitas vezes tem pessoas que elas passam 3, 4, 5, 10 anos com a empresa do mesmo tamanho, porque ela, primeiro, não quer perder o controle e, segundo, ela não quer deixar de ser o herói daquele negócio. Ela não quer deixar de ser o herói daquele negócio. E aí ela trava, ela freia o crescimento do próprio negócio. Segundo pilar, para você aprender esse conceito. Quando você se tornar líder, quando você começar a cobrar mais, quando você começar a direcionar mais, isso não vai ser aceito por todo mundo. Coloque na sua cabeça, o ser humano ele é resistente a mudanças, principalmente a mudanças que tiram ele da zona de conforto, principalmente com mudanças que mexem no dia a dia dele. E agora você deixando de ser totalmente operacional e começando a fazer essa transição para o estratégico, você vai mexer na agenda de todo mundo, você vai mexer na rotina de todo mundo. Por quê? Aquilo que você faria, você vai começar a delegar. Você vai entrar num ambiente que outrora era um ambiente fácil para você, porque você metia a mão na massa ali e fazia junto. Agora não, agora você vai começar a delegar, a direcionar. Então essa transição, ela, por vezes, ela é difícil. Por quê? Porque existem resistência contra a mudança. E aí nesse embate, você precisa ter muita maturidade para abraçar e alavancar essa mudança, porque senão você fica na sua zona de conforto. Você vai evitar conflitos. E isso vai impedir o quê? O crescimento do processo. Eu conheço donos de empresas, eles evitam conflitos para se passar por boas pessoas para os colaboradores, diante dos olhos dos colaboradores. E a gente precisa entender que nós só temos domínio sobre nós mesmos. Nós não temos domínio sobre outras pessoas. Então você precisa entender que essa decisão de você crescer, essa decisão de você sair do operacional e fazer essa transição para o estratégico, isso vai incomodar muita gente. Isso vai tirar muita gente da zona de conforto. Tem colaborador que vai torcer o nariz. Tem colaborador que vai achar que a sua mudança é um voo de galinha. Mas você precisa entender que escolhas difíceis pedem sacrifícios. Você precisa sacrificar muitas coisas, inclusive a sua imagem diante das pessoas. Porque quando você muda, geralmente as pessoas elas começam a ter uma imagem embaralhada de você porque elas não estão certas ainda sobre o seu posicionamento. Eu sugiro que quando você escolher fazer essa transição, você reúne toda a sua empresa e diga para essas pessoas, gente, olha é o seguinte, sou o dono da empresa, vocês já sabem disso. Eu estou fazendo uma transição do operacional para o estratégico, para fazer a empresa crescer. E agora, mais do que nunca, eu conto com o apoio de vocês. Porque muitas das coisas que eu fazia, eu vou começar a delegar, eu vou começar a direcionar, eu vou começar a ensinar vocês a fazerem essas coisas. Outro fator importante, parece arrogância? Parece, mas é fundamental. Você não abriu uma empresa para agradar seus colaboradores. Você abriu uma empresa para construir um negócio próspero. Coloque isso na sua cabeça. Você precisa sentir-se confortável em desagradar as pessoas. E isso dentro de uma maturidade. Eu não estou falando que você vai humilhar ninguém. Estou dizendo que você vai passar a ser áspero, a ser grosseiro. Mas você precisa entender que empresa não é uma democracia. Empresa não é democracia. Por quê? Porque se a sua empresa vier por água abaixo, quem vai pagar as contas vai ser você. Democracia seria se você quebrasse o seu negócio e aí você pegaria as contas da empresa e dividiria com todos os colaboradores e todo mundo ia pagar a conta. Aí é democracia. Mas não, sua empresa não é democracia. É monarquia. É um pequeno reino que você precisa governar, que você precisa dominar. Goste quem gostar, você precisa tomar decisões difíceis. E aí eu te pergunto, você está disposto a ser firme com quem é barrela? Com quem não entrega? Com quem você já contratou há anos e a pessoa fica ali num resultado pífio, resultado ruim? Você está disposto a encarar isso? Você precisa entender isso. Você está disposto a abraçar e a promover essa mudança e aguentar o rojão, queimar a ponte?
Você precisa entender, pensar e tomar essa decisão a partir de agora. Porque se você não fizer isso, a sua empresa, não sou profeta do caos, mas a sua empresa não vai crescer. E ela ainda corre o risco de quebrar. Porque quem não cresce, quem não muda, morre. Terceiro conceito. A autoridade não vem do cargo. A autoridade vem do exemplo. As pessoas dizem, eu sou o dono, agora todo mundo vai ter que começar a me obedecer. Esquece isso. Eles não vão te obedecer. Você vai precisar direcionar, você vai precisar inspirar, você vai precisar motivar. Daí a grande necessidade de você ter domínio de inteligência emocional, de você ter domínio sobre desenvolvimento pessoal, de você ter domínio sobre a oratória, domínio sobre conceitos de liderança. Porque como que você vai motivar e vai inspirar as pessoas se você não entende sobre o ser humano? E às vezes muitos empresários olham e falam, nossa, mas como que eu vou adquirir isso? O empresário ele precisa estudar. O empreendedor, ele precisa estudar. Ele precisa estar sempre evoluindo. Evolução permanente como um estilo de vida. É um estilo de vida, porque você precisa ser coerente. Como que você vai cobrar uma coisa que você não sabe? Como que você vai cobrar uma coisa que você não sabe direcionar? Muitas vezes as pessoas elas sabem a parte técnica, mas elas precisam de uma motivação, elas precisam de um senso de certeza de que ela mesma consegue fazer aquilo. Parece mentira, parece bobeira, mas é verdade. As pessoas elas sabem executar operacionalmente, elas sabem executar de forma técnica, mas muitas vezes elas não acreditam no potencial delas e você como empresário, você como líder, tem esse papel de inspirar, de motivar, porque o nosso papel como líder, como empresário, como empreendedor, um dos nossos principais papéis, dentre vários, é motivar as pessoas, é inspirar as pessoas, é direcionar essas pessoas. E aí sim, depois que elas criarem uma mentalidade, elas começam a fazer as coisas sozinhas. Agora, se você não tem uma mentalidade forte, como que você vai passar isso para frente? Você precisa se ater. E os três pilares que vão garantir que você vai construir essa liderança inspiradora são esses aqui. O primeiro, a clareza. Você precisa comunicar de forma clara para que as pessoas entendam a visão e entendam o seu ritmo. Elas precisam ter clareza de que barco que elas estão, para onde que está indo esse barco. Se nesse barco elas têm chance de crescimento. Se esse barco leva a um lugar bom, porque as pessoas elas trabalham porque elas querem crescer na vida. E se a sua empresa não for um ambiente fértil para esse crescimento, o que vai acontecer é que talentos vão embora da sua empresa. Por quê? Porque eles vão enxergar que ali não há perspectiva de crescimento. Ali não há motivos para eles ficarem ali, porque se eles ficarem ali, eles vão ser marinheiros de baixa patente a vida toda. E eles querem se tornar comandantes. Eles querem se tornar grandes gestores. E você precisa ter clareza para onde esse barco está indo. Segundo pilar, consistência. As ações consistentes, elas constroem confiança. Mudou? Vou dar um exemplo para você. Quem trabalha comigo, às vezes tem muita dificuldade porque eu sou consistente na visão, mas eu mudo muito a rota do navio. Por quê? Porque como eu enxergo aonde eu quero chegar, qual que é a ilha que eu quero chegar, quando eu vejo um iceberg ou quando eu vejo uma tempestade, eu mudo de rota. Quando eu mudo de rota, se o marinheiro não entende, se ele não tem clareza da minha visão, ele pode pensar assim, o Jean está tomando essa decisão por capricho. Mas sempre que eu mudo de rota, eu informo a minha equipe, olha, vou mudar isso aqui por conta disso, disso, disso. Processo comercial, vou mudar por conta disso, disso. Gestão financeira, vou mudar por conta disso, disso, disso. Por quê? Eu estou sendo claro com eles. Eles estão vendo que o navio está mudando a rota, mas eu comuniquei isso a eles. Eu sou consistente na visão. Eu não sou bobo de ser consistente numa operação, numa tática ou num planejamento que não está dando certo. Eu sou humilde o bastante para falar. Errei no planejamento, errei na parte estratégica. Vamos fazer de outra forma. E aí, justiça no tratamento. A justiça, ela promove no trabalho o quê? Um ambiente de respeito e um ambiente de motivação. Aqui, essa parte é muito difícil. Por quê? Porque a justiça do ser humano, ela é muito complicada, porque todo mundo acha que está certo. Você acha que está certo. O colaborador acha que está certo. Nesse senso de justiça,
precisa entender muito bem os valores da empresa, a cultura da empresa, porque esses valores eles norteiam tanto o comportamento do empresário quanto o comportamento do colaborador. Então aqui é o parâmetro mais difícil desse pilar é a justiça, porque ambas as partes elas precisam de ter maturidade para entender aquilo que é certo e que é errado, conforme o código de conduta da empresa. E aqui eu quero trazer 3 pontos importantíssimos para você refletir hoje. O primeiro, você precisa criar processos que funcionem. Esses processos, eles são sistemas que eles vão estabelecer que o trabalho seja feito conforme a sua execução, conforme a sua maestria. E que essas pessoas começam a operar independentemente. Por quê? Porque se você centraliza tudo, você fica doido e a empresa não cresce. Então, os processos, eles servem para você implementar a sua forma de trabalho, para que essas pessoas entendam a sua visão, tenham clareza disso e comecem a executar conforme o que é pedido. Isso é fácil executar? Quanto é fácil falar? Não, porque esse processo cultural ele demora 1, 2 até 3 anos. Treinar e responsabilizar. Garantir que os funcionários atendam aos padrões. Uma certa vez o pessoal aqui estava esquecendo muito as coisas e eu reuni ele e disse, olha, você já imaginou se eu esqueço de depositar o seu salário? Se eu esqueço de pagar o seu salário? Eu vou estar causando prejuízo a você. Então, todas as vezes que você esquece de executar um processo da forma que ele deveria estar sendo executado, você me causa prejuízo. Então, se eu esqueço de depositar o seu salário, eu também te causo prejuízo. Então, eu espero que isso não aconteça mais. Conduzir reuniões regulares. O time, ele precisa ter reuniões regulares. Tem empresário que ele é avesso à reunião. E aí eu trago um adendo aqui. Precisa ser uma reunião com pauta, uma reunião que vai trazer produtividade. Não só fala, 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 1, 2, 3 horas, cansa todo mundo e não vai para lugar nenhum. Então precisa ter o quê? Reuniões semanais de alinhamento, que seja um negócio constante e que evite o quê? Desgaste e retrabalho. Precisa ter, respeitar necessariamente esses pilares. E aí, o conceito principal que eu quero trazer para você aqui, que eu quero que você entenda, é que liderar um time é diferente de ter uma empresa. Totalmente diferente de ter uma empresa. Porque quando a gente começa sozinho. A gente começa com a esposa, a gente começa com um amigo. Só que aí o negócio vai crescendo, exige mais. E por que as empresas, muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, elas empacam no crescimento? Porque o dono não muda de postura. Coloque isso na sua cabeça. Eu sempre vou cobrar muito de você, por quê? Porque você é que dá o ritmo, você é que dá a visão. Se você não mudar de postura, o seu negócio ele vai fracassar. Você precisa mudar de postura. Se você não mudar de postura, o seu negócio fracassa. Então você precisa reconhecer a diferença entre liderar um time e possuir um negócio. Entende isso? Liderar um time e possuir um negócio é diferente. Mas eu não tenho nenhuma habilidade com liderança. Muito bem falado, habilidade, uma coisa que você consegue adquirir. Procura um mentor, procura uma consultoria, leia livros. Vai no YouTube, eu garanto para você que tem inúmeros podcasts ensinando a liderar. Esse material é um material que ensina você a liderar. Só que poucas pessoas querem se ater ao tempo, ao investimento que é necessário para que elas se tornem líderes de verdade. Porque elas acham que isso é uma coisa nata. A pessoa nasce líder ou ela não nasce líder. E aí o segundo pilar, adotar o quê? Uma mentalidade de gestor. Mudar o foco de gerenciar e liderar em vez de apenas possuir. Aí volta naquele pilar. Você acha que só porque você é o dono, você vai mandar e todo mundo vai obedecer. E não é assim. Principalmente hoje, as pessoas elas precisam de inspiração. Entende? Elas precisam de inspiração, elas precisam de motivação. Mas eu vou ficar motivando todo mundo? Precisa. Vai chegar um patamar que a sua empresa vai crescer, que você vai ter bastante líderes abaixo de você, você não vai liderar proporcionalmente o operacional, então é mais fácil de você motivar essas pessoas. É mais fácil de você trazer a visão, trazer a cultura para que essas pessoas fomentem isso para as outras. É muito mais fácil. E aí o terceiro pilar, né? Aumentar as vendas, experimentar um crescimento nas vendas como resultado de uma liderança eficaz. Coloque na sua cabeça. Eu sempre gosto de trazer uma passagem da Bíblia
que Moisés ele estava julgando o povo, ele estava julgando o povo sozinho. E aí o sogro dele chega, o Jetro, chega e ele diz: olha, Moisés, isso é uma situação muito difícil, porque essas pessoas são mais são milhares de pessoas, né? Só homens acima dos 20 anos, homens de guerra, eram mais de 600 mil. Então você julga pessoalmente o caso dessas pessoas. Você cansa esse povo e cansa a si mesmo. Então você se torna improdutivo, o povo se torna improdutivo. E ele diz: olha, por que você não coloca os chefes de 100, os chefes de 50, e os chefes de 30, e os chefes de 10? Estabelecer o quê? Níveis hierárquicos. Então tem pessoas que eles vão julgar as causas de até 10 pessoas, ele julga as causas. Aquela causa que ele não consegue julgar, ele traz até você. Aquele que julga a causa de 50, de 100, da mesma forma. Então o fardo ele fica mais leve. Só que inicialmente ele vai ficar pesado, porque você vai assumir essa liderança e aí você vai começar a pensar estrategicamente aonde é que você coloca lideranças em cada ponto de apoio. Para quê? Para que essas pessoas façam o trabalho por você. Só que para isso você precisa ter visão. Para quê? Para ensinar essas pessoas, direcionar essas pessoas, dar o ritmo da empresa para essas pessoas. E aí, consequentemente, a empresa cresce, essas pessoas crescem também, e aí a sua empresa começa a prosperar. E o quarto passo, melhorar os processos. Simplificar e otimizar processos de negócios para maior eficiência. Você entende? Tipo num processo industrial. E os processos eles precisam ser estabelecidos, porque aquilo que você não pode medir, você não pode melhorar. E liderança e gestão depende muito de números de cada setor para poder ter tomada de decisão, ter dados para tomada de decisão. E aí sim alcançar a liberdade, né? Desfrutar maior tempo, flexibilidade na gestão do negócio. Tem empresários que eles entram às 6 da manhã e saem às 10 da noite. Se você está no início do negócio, isso é louvável, isso é aceitável. Agora, se você já está há 3, 4, 5, 10 anos desse jeito, você está trabalhando da maneira errada. Se esse vídeo te fez refletir, se ele trouxe um insight para você, comenta aqui embaixo. Compartilhe ele com mais pessoas que você acredita que precisa desse vídeo. Se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha e nos vemos no próximo vídeo.